Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na Eleve TV. Vamos para mais uma entrevista e com um dos caras, talvez na atualidade no automobilismo virtual, que mais se destaca e que mais em voga está. Eric Goldner, o vencedor da seletiva Crown Racing W2 Racing no simulador iRacing e também piloto virtual da Shell Racing. A equipe de Stock Car, a equipe de Stock Light e uma das principais patrocinadoras apoiando o Eric Goldner na sua jornada no automobilismo virtual. E não poderia ter um momento melhor para a gente conversar com ele. Já estávamos com essa entrevista combinada antes de tudo isso que aconteceu, mas só agora, ele tá bonitinho ali, tá com a roupa da Shell, tá tudo paramentado, aí agora a entrevista aconteceu. Mas, então, antes de mais nada, antes de passar a palavra ao Eric, você que está chegando para acompanhar pela primeira vez aqui a Eleven TV, veio por conta do Eric ou por conta da seletiva, aproveita já para se inscrever aqui no canal, porque aqui você já sabe, e se não sabe, fica sabendo agora. Você acompanha 8 títulos diferentes de simuladores. De domingo a domingo tem velocidade nos principais da atualidade. Automobilista, Automobilista 2, iRacing, Race Room, Assetto Corsa Competizione, F1 2019, enfim, uma infinidade de coisas para você acompanhar. Então se você curte automobilismo virtual, se você curte velocidade, venha, se inscreva, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Eric, dito isso, primeiramente, feliz com a sua chegada, feliz com você aqui na entrevista, demorou, mas aconteceu. E eu vou começar daquele sempre jeito que eu começo, parece ligação a cobrar. O seu nome, a cidade de onde você está falando e a sua idade. Opa, fala Vicente. Bom, meu nome é Eric Goldner, eu atualmente moro em Brasília, já vai fazer em outubro 10 anos que eu moro aqui, mas eu sou originário de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a idade? Não pode revelar? 34 anos. 34? Pensei que tinha vaidade. Bom, e também começando daquele jeito que eu sempre gosto de começar para entender um pouco mais. Você tem uma vivência de automobilismo desde pequeno, começou a curtir o automobilismo desde pequeno, ou foi uma coisa que foi acontecendo e depois você se viu no automobilismo virtual? Eu sempre gostei de automobilismo, de velocidade, né, esporte ligado à velocidade. Primeiro contato lá na época lá das corridas de Fórmula 1 no domingo, né? Era meio que um evento da família, sentar no sofá de manhã para assistir corrida, acordar durante a madrugada. E essa paixão assim pelo automobilismo, continuei levando elas, mas sempre só no intuito de visualizar, né? De ver corridas e tudo, buscando outras formas de corrida e etc. Mas participar mesmo, por exemplo, eu nunca tive, nunca. Lá na minha cidade onde eu morava não tinha kart, o mais próximo era talvez Rio de Janeiro ou Belo Horizonte ali, então nunca tive muita oportunidade. Eu fui ter uma experiência mesmo com kart agora, morando aqui em Brasília, 2 anos atrás, que eu participei de uma liga com uns amigos, tinham corridas mensais, foi uma experiência muito legal. E a questão mesmo do automobilismo virtual, ela veio voltada um pouco mais do lance meu de competitividade, vamos dizer assim. Meus pais sempre me inspiraram muito a praticar esportes, né? Então, desde os 7, 8 anos, eu praticava vôlei, praticava handball, e aquele negócio da competição meio que foi, né, entrando Era o no negócio da sangue, família. assim. E aí eu sempre buscava coisas para competir, né, desafiar essa questão de participação e tudo. E aí, por volta lá de 2013, 2014, já aqui em Brasília e tal, já estava meio que ambientado aqui na cidade, mas estava sem uma atividade, algo que, sabe, pudesse praticar essa questão e tal. E aí acabei vendo essa questão um dia de um vídeo de uma pessoa correndo no iRacing ou no R-Factor na época, não tenho certeza. E aí comecei a pesquisar sobre, e aí que eu fui começar a ver que existiam simuladores, né, com equipamento e tudo. E aí que eu fui entrar nesse mundo para, gosto de carro, gosto de velocidade, tem um computador, bora ver o que vai dar. Foi mais ou menos assim que começou a experiência do virtual mesmo. E com qual simulador você começou? Eu comecei no Project Cars, por incrível que pareça. Eu vim, na verdade, antes
um pouquinho no PlayStation com o Gran Turismo, que o Logitech o G27 era compatível com o Play 3 na época, acho que é o Play 3 mesmo. E aí, quando eu comecei a ir pro computador mesmo, como eu sou da área de TI, e eu gostava muito de uma forma de desenvolvimento que o jogo, na época o Project Cars fazia, que era um esquema que você participava e tinha questão de reporte de bugs e tudo, tinha acesso ao fórum lá e tal, era um desenvolvimento meio ágil, isso para quem mexe com software, essas coisas da nossa área de TI. Aquilo ali era muito legal, e então eu acabei ficando naquele simulador com o Project Cars. Aí participei de alguns campeonatos, fiquei conhecendo a galera lá do clube do volante, e aí na galera do clube começou a ir pro GSC, né, o Game Stock Car, depois automobilista, algumas tentativas no R-Factor 2, mas depois acabei migrando pro iRacing mesmo, e é o que tenho mais atuado desde então. Você comentou, a verdade, sobre a questão de que você foi para aí faz 10 anos, e você tá com 34 agora. Então você não foi nem tão jovem, você não foi ali piazão, muito menos adolescente, não. Já foi um pouco mais velho. E por que você foi para Brasília? Eu sou formado em Ciências da Computação, né, na Federal lá de Juiz de Fora. E aí eu tenho um irmão, ele é 10 anos mais velho, e ele já morava aqui em Brasília, já tinha um tempo. E aí naquela época, saindo da faculdade e tal, a onda de concurso público era muito forte naquela época. Meu irmão é concursado e tal. Então meu irmão, tu formou, se você não tiver querendo, sei lá, achar algum emprego de empresa privada, essas coisas, vem pra cá e estuda e vamos passar aqui e morar aqui. A cidade é muito boa, tem estrutura, tem tudo. E aí foi mais ou menos nesse sentido. Assim que eu saí da faculdade, eu acabei indo fazendo cursinho, essas coisas para estudar para concurso, e acabei passando numa de TI mesmo, que não era nem muito foco na época. E aí a vaga era para Brasília. Aí foi por isso que eu fiz a mudança. E quando você estava aí, então você já está desde então, quanto tempo você já está trabalhando? Onde você trabalha? Eu trabalho no SERPRO, a empresa de TI do governo, Serviço Federal de Processamento de Dados. Aí vai fazer praticamente os mesmos 10 anos, eu entrei em 4 de outubro de 2010. Muito bem. E nessa época, você estava aí então com o teu irmão, já morava aí com o seu irmão, e nada ainda de automobilismo virtual? O que você fazia para passar o tempo, já que você falou que fazia tanto esporte, mas quando você chegou aí em Brasília, o que você fazia? Eu morei só um tempinho com meu irmão, só para aquela mudança inicial. Meu irmão já estava casado, né? Então logo em seguida eu já tive que ir para uma kitnet e tal. E aí foi mais uma questão de adaptação, assim, conhecer gente nova, né? Porque não tinha, só conhecia o círculo ali do meu irmão, né? E das amizades dele, mas são 10 anos a mais. Então já muita gente já, na época eu tava lá com uns 25, a galera com 35 já tava tudo casada, com filho, então não batia muito. Mas eu tentei durante muito tempo, por exemplo, jogar bola com a galera do trabalho, tentei procurar uma equipe de handball, porque foi um dos esportes que eu joguei muito também, de vôlei, mas acabou, o negócio não tinha muito o tom da competição, eram mais equipes para prática mesmo, sabe, treinos entre si, manter a atividade física, e aí aquilo ali meio que não vingou, né? Aí eu continuando nesse rumo que eu acabei achando esse hobby do hobby do automobilismo virtual. Eu já tinha procurado já algumas coisas diferentes aí para fazer e tal. Gostava muito de ir pro parque, dar umas corridas. Tem galera que anda de patins, bastante coisa. Então você é bem engajado com o esporte mesmo, né? Gosta de tudo um pouco. E você... de tudo, cara. Eu jogava peteca. Eu tenho 1,70, jogava até basquete. Era meio bizarro, mas... Fazia de tudo um pouco, atuava em tudo quanto é área. Justamente, era o famoso piolho de quadra. Eu sempre gosto de saber também do lado pessoal. Às vezes as pessoas vão pura e simplesmente pro lado virtual. Eu gosto de saber desse lado, porque às vezes o cara pode ter começado no automobilismo virtual justamente por conta disso. Essa carência, não tem o que fazer, não tem um amigo, e acabou caindo. Não foi muito bem o seu caso, mas em partes teve até essa ligação.
Mas voltando ao pessoal lá da Clube do Volante, que foi onde eu comecei a ouvir o seu nome, onde eu comecei a ouvir Eric Golden, na verdade eu comecei a ouvir já na época do Game Stock Car. Mas então como que é a sua relação, como foi a sua relação com eles? Você competia no Project Cars, que você disse, né? E como é que você foi dali em diante? Porque ali que você começou a deslanchar. Eu conheci a galera no Clube do Volante, e aí no Project Cars, né? E aí a galera do clube naquela época estava mais engajada até na questão de participação e faziam campeonatos, né? Então a gente competiu junto, era mais uma equipe mesmo naquela época, né? Atuava como colocando seus pilotos e tudo. Mas o próprio nome sempre remeteu mais a essa questão de ser um clube mesmo, né? Pessoas que gostam do automobilismo sem aquela questão mais formal e necessária, assim, de comprometimento e tal, né? A galera gosta de andar junto, tá aqui, chega junto aí, vamos... Pô, tem um campeonato aqui, vamos correr, estamos participando. Não tinha muito aquela questão de treinamento nem nada. Sempre foi um ambiente muito light, muito tranquilo, a galera se gostava muito, não tinha muita questão de cobrança e tal. Aí até isso foi uma das coisas que depois, com o passar do tempo, essa evolução dos simuladores, né, passando de um simulador para outro, a galera foi meio que ficando parado, uns não queriam ir pro iRacing, questão do valor, né, o iRacing, quer queira ou não, tem um valor embutido nele muito caro, mas até hoje, assim, eu continuo lá, a gente tem grupos no Telegram, conversa direto, corri recentemente agora um campeonato com eles, né, numa nova tentativa de fazer lá a aparição do clube no campeonato da Virtual Challenge de Endurance, fomos até campeões, mas é basicamente isso, é uma relação de amizade mesmo com a galera, a gente até hoje conversa junto e tal. É bem legal. Então você deve tudo, o seu começo no automobilismo virtual, que você sabe, é graças ao pessoal do Clube do Volante, então? Com certeza. Se não tivessem me puxado lá pra galera lá, pra gente fazer as corridas no Project Cars, depois iniciado no GSC, acho que não teria entrado nesse ramo tão assim mais aprofundado como acabou sendo. E até quando você ficou lá efetivamente? Eu acabei saindo durante um tempo quando eu fui para Zenit, né, que é uma equipe espanhola, lá em meios de 2018. Eu acho que foi meados de 2018, porque nós chegamos a fazer a classificatória para o Mundial de Equipes, né, Mundial de Endurance por equipes do iRacing no final daquele ano. Então eu fiquei naquele tempo ali, meio de 2018 até mais ou menos meio de 2019, fiquei um ano ali mais ou menos. Aí quando acabei saindo de lá, tiveram algumas questões lá, acabou rolando uma debandada da equipe, aí eu acabei voltando e fiquei voltando lá mais ou menos assim pro debandada clube, que você fala da Zenit? Da Zenit, isso, da Zenit. Daqui a pouco então vamos reservar um espaço para isso aí, para conversar então. E aí quando eu saindo de lá, a gente acaba voltando pro clube, porque justamente essa questão de não ter uma necessidade assim de vínculo. Eu sou piloto Clube do Volante, eu sou do Clube do Volante. Então, tô ali junto com a galera, eles se encontram no Discord, vamos correr hoje aqui, vamos e tal. Aí depois, um pouco mais de tempo agora, no início do ano, que comecei, o Adaildo veio conversar comigo e aí me chamou para fazer parte lá da Positive Sim Racing, que é onde hoje a gente tá lá com ele, com a Adaildo, né, com o William, com o Eduardo Borgher, com o Guilherme Busato, com o Renan Zeredo. Então, vamos falar de Zenit. A gente vai alongar muito o papo. Você foi convidado para a Zenit, como que foi essa sua passagem para uma equipe estrangeira? Isso aí veio, na verdade, pelo Rodrigo Lisowski, que era também lá do clube, e da Shadow, era uma equipe meio que parceira, assim, vamos dizer assim, do clube. O Rodrigo participou de um evento, agora de cabeça eu não vou me lembrar, mas ele acabou recebendo um convite lá dos caras, porque o Rodrigo também era muito rápido, corria bem com os carros de GTE naquela época também. E aí
quando ele foi para lá, começou a conversar com o pessoal, eles pediram mais uma indicação de outro piloto que poderia, talvez aceitasse lá para a equipe, e ele acabou me recomendando. E aí a gente conversou lá com o pessoal, né, o dono lá da equipe, o Victor, e acabei aceitando para participar lá do desafio lá. Foi uma época boa, acho que foi fundamental até para a evolução. Eu costumo dizer que assim, a gente tem uma certa quantidade que a gente consegue evoluir sozinhos, né? Então eu meio que já estava num topo assim que eu não estava... No achatamento da curva. Eu não estava sabendo mais como evoluir e mesmo assim estava tomando tempo de muita gente, né? Tomava tempo tranquilo nisso. E aí, indo para lá, acabamos tendo contato com pilotos estrangeiros muito bons. O Carlos Diegues, Ricardo Ferreira um pouquinho, o Dani, mais quem? O Ricardo Rico. Então, assim, pilotos que guiam bastante, tinha um iRating muito alto e que trouxe um conhecimento e uma nova forma de visualizar as coisas que auxiliou bastante. E você falou que estava nesse achatamento da curva, a gente fala achatamento, está em voga agora, né? Falar achatamento de curva, a subida. E o que você acha que foi o substancial? Falou assim, putz, isso eu sozinho não estava conseguindo ir adiante, mas agora com o pessoal da Zenith eu consigo dar esse passo adiante. O que você viu de principal? Eu acho que lá, principalmente, era a questão do planejamento de treinos e da capacidade de ajuste de setup que o Carlos tinha. O Carlos é um fazedor de setup sensacional. E aquele cara que ele pega, ele faz, né, o setup, ele anda e ele é muito rápido. E aí depois ele bota você para andar, ele te acompanha e ele fala, tá, nessa curva aqui, por que você não fez isso, não fez aquilo? Ou por que o carro tá saindo assim? Você vai falando, aí ele fica lá 10 minutinhos mexendo, olhando a telemetria, tá, testa aqui agora. Aí você vai lá. Então, assim, demonstrou uma nova forma de treinar, né, e de adaptar, e principalmente nessa questão do setup, porque auxiliou bastante a entender mais ou menos como o carro funciona ali através daquela paginazinha meio que simples, né? E chegou a pintar alguma barreira idiomática ou não? Com a galera que falava espanhol eu não falo quase nada, mas a grande maioria falava inglês, e tinha o próprio Carlos que era português, então com ele era bem direto. E o resto da galera falava inglês tranquilo. Todo mundo tinha... Aí você desenrolava no inglês também? Isso, aí no inglês graças a meus pais, comecei a estudar inglês desde cedo, então inglês nunca foi um problema pra mim. Speak English very well, entendi. Yeah. E daí você saiu da Zenith, teve esse problema aí, não sei se você quer comentar o que aconteceu, que pintou essa debandada, que até eu fiquei curioso agora, se puder falar, eu quero saber. Não, podemos, não. Foi só uma questão mesmo de comprometimento, igual falei, assim, havia uma questão de planejamento, de treino, havia um objetivo a ser alcançado. O objetivo era a classificação para o Mundial do iRacing. E essa classificação veio, só que quando as etapas começaram, a participação mesmo dos membros de cada equipe, porque a gente classificou 3 equipes, se não me engano, né, e aí cada uma podia ter 4 pilotos. E aí começou a acontecer que não estava havendo a mesma dedicação que teve antes. Assim como também lá naquela época já tinha muito uma questão também mais de patrocínio. E o Carlos, por ser um piloto muito rápido, um cara muito bom de setup, ele era assediado direto pelas outras equipes. E o cara sempre prometia para ele, não, fica aqui que a gente tem o apoio da Trustmaster, a gente consegue dar premiação, não sei o que, mas isso acabou nunca vindo. Então chegou um dia que ele, chega, não aguento mais. Inclusive foi um dia antes da 5ª etapa, eram 6 etapas o Mundial. E um dia antes da 5ª etapa ele chutou o balde e aí o negócio desandou, porque junto com ele tinham outras pessoas que tinham também esse feeling, né, de que ele era de certa forma ele era quem carregava ali, né. E aí a galera acabou saindo, demandando, e
na equipe mesmo acabaram ficando alguns pilotos que tinham alguns outros compromissos e tal, então a questão de comprometimento desandou por completo. E daí nisso você voltou, que você falou, né, para o Clube do Volante? Isso, eu acabei, né, comunicando minha saída e tal, até porque eu não tinha mais gente para correr, as corridas que eu estava fazendo aqui completamente diferente do horário de lá, não fazia sentido, eu corria quase sempre sozinho, então como que foi sozinho aqui, né? essa questão do Mundial? Você chegou a andar o Mundial? Como que foi? Cheguei, eu participei de 3 etapas. Precisava da carteira preta? Isso. Você foi carteira preta? Sim, fui carteira preta. Foi o terceiro carteira preta que passa aqui já? Tá ficando bom esse programa aqui. Justamente. Eu participei de... Acho que para classificatório foram 3 corridas. Aí das 3 eu participei de 2 e das corridas no Mundial mesmo eu participei das últimas 3. E foi uma experiência muito boa, porque ali a nata da nata, né? Então a gente você passava ali treinando, sei lá, 3 semanas por uma etapa, você chegava lá e tomava 1,5 segundos. Era bizarro. E assim, sem conseguir entender como, não tinha mais o que fazer, sabe? E até conversando com o Jeff sobre isso, agora que eu lembrei, são 4 carteiras pretas. Você, o Jeff, o Neto e o Bruno. 4, então tá ficando chique. O Neto e o Bruno pegaram na época ainda do GT3, né? E eu já peguei na época do GTE. Mas o que eu ia dizer é que a gente vê isso, se você acompanha uma corrida do Mundial, que você vê os tempos. Os 20 primeiros colocados separados por bem menos de 1 segundo. E durante a corrida de 1 hora, a diferença do primeiro ao 10º, ao 20º é de 20 segundos. 20 e poucos segundos. Praticamente ninguém erra, não tem aquele gap, não tem aquele buraco. É todo mundo andando rápido o tempo todo. Essa era uma das questões que que eu melhorei bastante lá também, justamente na questão da constância. E era uma das coisas que eu não gostava de fazer, mas acabei tendo que aprender a fazer, que era você botar os 3 carros da equipe junto e ficar andando com o cara te pressionando. Ficava treinando assim durante muito tempo, porque é nessas horas que você vai criando constância. O cara tá ali no seu retrovisor te buzinando e tal. Era algo que eu não tinha muita paciência, mas com, por exemplo, essa metodologia de treino lá do Carlos lá, eu acabei aprendendo a fazer, e é algo que faz uma diferença enorme, porque na hora que você chega lá no Mundial é assim, o cara tá embutido em você. Se você não errar, ele não tenta muito te ultrapassar, porque se ele brigar contigo, se você tá 1 segundo do cara de trás, cola todo mundo. Então todo mundo vai andando meio que num trenzinho mesmo. Você não pode errar. Você errou, aí o cara vai querer te passar. Sim. Porque você tá segurando. E a probabilidade de você errar de novo é grande. Então isso é incrível mesmo. O quanto que os caras conseguem andar num pace assim, igual um robozinho mesmo. E você falando sobre isso, sobre a dedicação que você tem que ter, uma coisa diferenciada do que se está acostumado para se correr em ligas, basicamente. E você continuava correndo em ligas no Brasil nessa época, ou você virou o foco totalmente para o Mundial? Não, eu continuei correndo algumas, inclusive quando começou aqui acho que o primeiro grande campeonato com os GTE foi a Copa Turismo Sul-Americana, que foi feito pelo iRacing Brasil em parceria com a Carburando na época. Foi até o primeiro assim, que teve uma exposição muito grande, teve muito piloto da Argentina, né, de outros países, teve até uma pré-classificatória e tal. Esse campeonato foi mais ou menos nessa época, mas eu corria campeonato voltado pro mesmo carro, pro GTE. Então, para não perder a mão, né? Para não perder a mão, e continuei participando pontualmente mesmo dos campeonatos, pegava um ou outro só para... E nessa questão, como é que você conciliava família, amigos? A sua família, ela te apoia, ela entende o automobilismo virtual ou não muito? Hoje entende mais, mas como assim, essa época toda, assim, eu sempre morei sozinho, ficava mais na questão, assim, da namorada, né, de compartilhar essa questão, assim, de correr e tal, né, de ficar dando muita atenção aqui pro simulador e às vezes esquecer ali um pouquinho. Então, esse gerenciamento, ele tem que ser bem feito, não tem jeito, senão não funciona. Meus pais, assim,
eu sempre gostei muito de videogame, então um vício por computador, por videogame assim, eu já tenho desde lá dos meus 15 anos. Mas a questão mesmo do automobilismo virtual foi mais agora, com essa exposição toda, assim, que eles estão mais por dentro, mas apoiar sempre apoiaram, isso com certeza. Entendi. Bom, você que está acompanhando, chegou até agora aqui na entrevista, vá deixando o like, o papo tá bacana, um papo descontraído. Afinal de contas, você sabe que aqui no Stop and Go não tem script, aqui não tem texto pronto. Aqui a gente sai falando, a gente vai conversando aqui, papeando, entendendo um pouco mais sobre a vida dos nossos convidados. E você, claro, vai curtindo tudo isso, Isso é bom, né? Vai curtindo tudo isso, vai deixando o seu like aqui no vídeo, porque o papo tá muito bacana. Voltando, você vê que já deve estar a primeira dama dele ali. Hoje estamos gravando hoje, dia 12, dia dos namorados, né? Então... Até que ela tá tranquila ali, tá bom o papo, podemos continuar. Ele acabou de sair da live do motorsport.com, aí agora tá aqui na entrevista do Stop and Go. A mulher daqui a pouco vai pegar ele pelas orelhas. Mas... Até ter umas 8 aqui, tá tranquilo. E passando a questão do Mundial e tudo mais, andar de GTE, e como que você entrou daí na Positive? Foi na mesma sequência ou você ainda ficou um tempo ali na Clube do Volante até pintar esse convite? Eu fiquei um tempo ali, a gente iniciou meio que no final do ano passado, participamos de alguns campeonatos ali ainda, teve meio que ressurgiu alguns pilotos ali querendo competir, não queriam irem para outras equipes e tal, então a gente correu alguns campeonatos ali ainda como equipe e entramos nesse do Endurance da Virtual Challenge. E aí agora mais pro início do ano, né, participando de corridas e tal, conversa com o Adaildo, ele citou que eles tinham um planejamento de tentar... Adaildo Vieira, esse. Isso, Adaildo Vieira. De tentar elevar o iRating dos pilotos da equipe para a gente conseguir participar dos eventos especiais do iRacing. Mas a Positive é uma equipe brasileira ou não? Não, é uma equipe espanhola que tem ramificações de, vamos dizer assim, galera do GT, galera do Fórmula, galera do protótipo, então tem mais ou menos, vamos dizer, tem um gerente de cada área, e o Adaildo é o gerente da área de GT. Então ele meio que é o manager da galera que corre com os carros de turismo aí, né? Os GT3, GTE e tal. E aí, como o iRacing acabou encerrando o Mundial de Endurance, né? Foi o último que eu participei, foi o último que teve. O Mundial acabou virando pro Porsche, o Porsche Cup, né? Teve o primeiro ano passado, tá tendo agora o segundo, que o Jeff tá participando. Aí a galera que gosta do turismo, gosta do GT, acabou ficando sem um objetivo, vamos dizer assim. Porque antes o objetivo era esse, era você ficar treinando durante o ano para chegar no final do ano e tentar a classificatória para pegar a carteira preta e participar do Mundial. Aí com a saída, né, não mais existência desse, o que sobrou foram os eventos especiais. Você participar no Top Split, de um evento igual as 24 horas de Le Mans, que vai ter 24 horas de Nürburgring, de Spa. E aí teve... Não, diga. Aí ele veio com essa ideia de, a gente está querendo montar, agora focar nessa questão de trabalhar em equipe para fazermos as corridas semanais e elevar o iRating para podermos participar. Agora vai ter, por exemplo, as 12 horas de Sebring, isso lá em março. A gente tem um piloto para poder registrar para a gente participar, mas a tendência é que a gente trabalhe, construa setups e vai treinando durante as semanas para poder fazer as corridas e ganhar os eventos. Eu queria te perguntar, que você fala muito do GTE. Você não gosta do GT3? Não, assim, hoje até agora eu tenho até voltado a gostar mais do GT3 do que o GTE. Na época eu fiz a mudança, inclusive eu comecei no iRacing já direto meio que no GT3 e tal, mas quando lançaram o GTE foi uma mudança um pouco do estilo de carro que eu gosto mais. O GT3 eu me sentia muito incomodado porque eu não conseguia entender como que você guiava um carro daquele, você entrava na curva e de repente o carro rodava, parece que ele não tem aerodinâmica, não tem um downforce ali. Então isso me incomodava muito, eu guiava porque era o que tinha. E aí de repente saiu o GTE.
E o GTE é um carro com um pacote aerodinâmico muito maior que o GT3. E o fato dele também não ter ABS, tem uma tocada um pouco, preciso ser um pouco mais detalhista. Então o carro meio que caiu como uma luva pro estilo de carro que eu gosto de guiar. Aí eu acabei focando nele. Agora, com essa mudança recente que o iRacing fez, dos pneus e tudo, o GT3 está um carro sensacional de guiar. Voltou a ser um carro muito bom de andar. Agora eu fico aguardando eles fazerem isso pro próprio GTE para trazer para o mesmo nível. E depois disso, na Positive, você segue competindo em campeonatos apenas selecionados ou você corre em outros campeonatos no Brasil e fora do Brasil? A gente tá agora pela PSR e aí a gente tentou fazer uma parceria, vamos dizer assim, da minha parte, porque eu vou correr representando as cores da Shell, né, e da Crown, mas a gente conseguiu colocar ali um logozinho da PSR, então assim, eu vou correr com as cores da Shell e da Crown, mas representando como equipe no virtual a PSR. Aí agora, por agora, nós vamos correr essa seletiva que está tendo da Porsche, né, que está sendo o campeonato agora vai ser o campeonato agora do momento, né, e alguns campeonatos lá no iRacing Brasil, que eu acho que é o de Endurance, que é com Porsche SR, e o outro com o próprio Porsche Cup, que é a Moto Road to Pro. Agora que você falou já dessa questão da seletiva, vamos entrar nesse papo, que é uma das coisas que nos traz aqui, né, falar sobre isso. Mas lembrando que a nossa entrevista, ela já estava marcada antes até da questão, acho, da seletiva. A gente já estava conversando, já estava namorando sobre isso. Mas eu quero saber se você, quando viu que a Crown e a W2 Racing abririam a seletiva, no primeiro momento você deixou meio de lado, não vou participar? Ou já foi aquela coisa, vou participar e tenho chance? A primeira coisa, como já tinha ocorrido o evento da Porsche, que acabou tendo a questão da Shell, né? Vou pedir desculpa, tem o evento da Shell antes. Vamos falar do evento da Shell. Como que pintou o evento da Shell e como que você se tornou um piloto Shell? Esse evento da Shell, a gente... foi um evento meio que em cima da hora, né? O convite, ele acabou surgindo num domingo e a prova seria na quinta-feira ou na quarta. Eu sei que teve muito pouco tempo de preparação, né? E ainda mais pensando na questão que era com o Porsche Cup. Então, para a grande maioria, inclusive todos que participaram da equipe e tal, a gente não tinha muito mais a mão do carro, porque não é um carro que a gente fica guiando durante a temporada do iRace. E ele é um carro muito complexo, muito diferente do estilo dos outros que a gente está mais acostumado. Então, assim, a gente entrou meio que com uma estratégia, assim, a gente, pelos tempos e os treinamentos e tal, a gente via que a gente tinha um tempo ali para um top 5 e tal. E nós viemos realmente com a estratégia de usar a experiência. Vamos fazer o que a gente sabe fazer bem, que é saber escolher o momento certo de brigar, de tentar ultrapassar e aguardar as famosas brigas que ocorrem ali, que acabam gerando acidente. Então, entrar falando assim, olha, tem chance, a gente sabia que não tinha, porque a gente via, inclusive, pelos tempos que alguns pilotos chegavam e que a gente não ia conseguir chegar em 2, 3 dias. Como que se desenhou? Então você se inscreveu, foi correr? Era uma corrida? Como que era? Esse evento da Porsche, eram 2 baterias, né? Tinha uma classificação. Isso tudo é evento de um dia só, né? A classificação, a primeira bateria, e a primeira bateria definia o grid para a segunda, que era a que valia. Então, a classificação eu fiquei em 8º, e aí na primeira bateria eu cheguei em 4º, e ali na hora que começou a segunda bateria, durante a primeira ou a segunda volta, eu acho que eu consegui passar um carro e teve um toque entre os 2 primeiros. E aí acabou abrindo o espaço para mim que estava ali. E aí eu tive que basicamente levar o carro até o fim sem cometer erros. O que naquele carro, depois de já ter feito a corrida, uma corrida de 30 minutos, é bastante complicado. É um carro que o force feedback dele no iRacing é um dos mais
pesados, por mais que você tire um pouco da força, é um dos que mais te dá trabalho mesmo com o volante, porque você tá todo momento corrigindo o carro, então é bem cansativo aquele carro. E aí acabou tendo a vitória. Caiu no colo. Isso. E o que é o que você ganhou, o que mudou na sua vida sendo um piloto Shell? Qual era a premiação? O acordo foi basicamente um apoio e toda uma questão de exposição, de também ter contato com os pilotos da academia da Shell. Há também, infelizmente agora nesse período da pandemia, como não estão tendo eventos do Real, então essa parte toda vai ficar para quando isso retornar, mas há a previsão de eu participar de eventos lá no Real, quando tiver corrida em Interlagos, quando tiver corrida aqui da Stock, de eu estar lá junto dos pilotos, toda uma parte de exposição, e correr também em eventos representando a marca da Shell. Então tem toda uma... Então não é bem você que escolhe o que você vai correr, então. Assim, tá sendo... Até porque eles também, o próprio representante da Shell que está cuidando disso, que é o Vicente, ele também é novato nessa questão. Todo mundo que está entrando agora, né, a própria Shell, a própria Crown, eles também ainda estão tendo que aprender como é que funciona esse mundo virtual, como gerar retorno em cima disso, porque são marcas, né? Também é um negócio de certa forma, né? Então isso está sendo meio que sendo trabalhado em conjunto. Eu escolho um aqui, eles, tá tendo esse evento aqui, eu tive, por exemplo, teve Desafio das Estrelas, que estava tendo participação de pilotos reais. Aí o cara, eles, participa lá, entra lá, representa as cores da Shell. Então tá sendo mais ou menos balanceado mesmo, tá sendo uma coisa sendo construída em conjunto. Entendi. Nisso aí você já tava feliz da vida, né? Já tava, felicidade, aí pintou a seletiva da Crown W2 Race. Isso. 2 corridas, Interlagos, mesma prova da seletiva da Shell. E a segunda prova, Daytona. E como é que foram essas 2 etapas para você? Antes eu até fiz esse questionamento, porque como já estava, né, com essa questão do relacionamento com a Shell, se havia algum problema em participar. E a Shell é uma das patrocinadoras master da Crown, né, da equipe. Também está, né, tem os pilotos que também são patrocinados pela Shell. E me retornaram falando, não, com certeza não tem nenhum problema, participe, inclusive, é uma forma de demonstrar também questão de participação da empresa. E teve a primeira etapa lá, né, como você falou, em Interlagos. Foram com carros GT3, eu já tinha muito tempo que eu não guiava GT3, eu tive ali uma certa dificuldade em retornar um pouco com o costume do carro, apesar de estar virando rápido, mas eu ainda não estava muito constante, ainda tinha uma questão do modelo de pneu, o carro muda muito o feeling de uma sessão para outra. Não está muito confiante ainda, né? Sem confiança, e acabou isso sendo demonstrado já no Qualify da primeira etapa, que apesar de eu acho que eu tinha feito o primeiro tempo no Practice, na hora que virou pro Quali eu fui classificar em 13º. Então foi meio bizarro, mas aí eu consegui fazer uma corrida boa, consegui sair de alguns acidentes, fiz algumas ultrapassagens e acabei chegando em 4º. Então, ali, para ser o campeão na outra etapa, eu teria que ganhar e torcer por algum problema do que havia ganhado a primeira etapa, que foi o Tavares. E para Daytona eu já estava um pouco mais acostumado, já tinha treinado um pouquinho mais também, já estava um pouco mais confiante. E calhou ainda de ter ocorrido a mudança do patch, né, da build do iRacing nova, que trouxe uma atualização dos pneus que me deu uma melhorada na guiada do GT3, que foi, na minha visão, foi sensacional. E eu me dei muito bem ali, porque foi todo mundo pego de surpresa. O evento era na terça e o patch ocorreu na terça, então todo mundo guiou meio que sem... Às cegas. Meio que às cegas. E eu me adaptei muito bem ali, consegui fazer uma volta boa no quali, sair em segundo.
consegui acompanhar o ritmo do Tavares ali e torcendo para mais gente conseguir acompanhar também, porque só eu e ele ali, P1 e P2, por mais que eu ganhasse, não iria fazer muita diferença. Mas o ritmo dele era muito forte. A gente abriu, acho que quando eu entrei para os boxes, a gente já estava uns 13 segundos do terceiro colocado. Então ali cara, eu vou arriscar, ou é vitória, porque o P2 não vai me fazer muita diferença, o P3 aqui também não, ele tá aqui em P1, muito difícil dele errar, ele é muito constante. E aí, na hora que eu fiquei poupando bastante combustível atrás dele, e fui otimista demais nos boxes. Na hora de parar, o cálculo mais ou menos ali tava me dando 52 litros, 51,5, eu botei 50, 1,5 litro a menos. E voltei na frente um tempo, voltei 1,8 segundos na frente. Comecei a ver que o cálculo foi otimista demais umas 3 voltas depois, tive que já começar a tirar o pé. E ao tirar o pé ele colou. E foi o restante ali da prova, deu tentando segurar e olhando o combustível para ver se ia dar ou não. Então foi bem complexo e acabou que ficou faltando um pouquinho só de combustível ali na reta de chegada, faltando acho que 100, 200 metros, o carro falhou e acabei perdendo ainda a vitória. Terminou em que posição? Terminei em segundo, passei logo atrás dele. Foi muito próximo, assim. Como a gente estava muito distante também do terceiro. Aí me passou faltando 100 metros. O carro falhou e aí perde muita velocidade. Quarta colocação na primeira prova, segunda colocação na segunda. Triste, chateado que não ia participar, que não ia ser piloto Crown. Porém, aí você conta a história. Aí no dia seguinte ainda teve uma questão, porque eu fiquei empatado com o Luizinho. O Luizinho chegou em segundo na primeira bateria, que foi em Interlagos, e chegou em quarto na de Daytona. E eu cheguei em quarto na de Interlagos e segundo na de Daytona. E aí teve que ir para os critérios de desempate. E aí foi o quarto critério, eu acho. O primeiro era vitória, o outro era pole. Tinha mais um antes, e o quarto era número de voltas lideradas. E aí, como eu voltei dos boxes na frente em Daytona, eu acabei ficando em segundo no geral. Mas aí, 2 dias depois que teve a etapa, né, foi na terça, na quinta-feira o Duda Pamplona, que é o dono e chefe lá da Crown, me ligou. E aí eu, não, pois tô entrando em contato para dizer que infelizmente o Tavares acabou recusando a premiação e a questão de ser um piloto Crown. E como você ficou em segundo, estou te ligando para te passar aqui qual é a ideia do projeto, o que é que nós estamos esperando e ver se nós podemos contar contigo. Aí eu conversei ainda um pouco com o chefe da Shell, né, para ver essa questão de vincular os dois e tal. E não só não teve problema, como fui incentivado por eles a... Melhor impossível, né? Aceitar. Então, acabei aceitando e agora, adicionando essa questão do apoio da Shell, tem também aí a questão de ser o piloto da Crown, que é um fato bem legal. As corridas do desafio, da seletiva, você acompanha as by Racing no canal do Virtual Challenge, e as corridas do automobilista, que levaram Daniel Majeste a ser o companheiro de equipe do Eric Golden, você acompanha aqui na Eleven TV. As 2 provas do automobilista tem aqui no canal da Eleven TV para você acompanhar, e as provas by Racing você acompanha no Virtual Challenge. Já que estamos chegando ao final da entrevista, até saber também sobre quais... Já que tem essa ligação entre a Crown, que tem o Attila Abreu e o Galid Osman na equipe oficial piloto e Shell. Até antes da transmissão, aquele dia, o Attila brincou, né? Falou, daqui a pouco ele vai pegar meu carro. A gente se preparando pra transmissão, o Attila foi nosso comentarista, e ele falou, tá na mesma equipe que eu, tá com o mesmo patrocinador que eu. Daqui a pouco só falta namorar a Renata Fã e pegar meu carro. Então, foi uma situação perfeita. Melhor possível. Eu já tinha tido contato com o Gaetano de Mauro, a gente correu junto num evento que teve no iRacing, Race for Health, foi na pista de Le Mans. Foi um contato bem legal, piloto
muito gente boa, muito solícito, tem um baita simulador em casa também. E ali, primeira vez que eu tive contato com o Átila nessa transmissão. Porque, Mas só uma coisa, a Shell ela tem 4 carros na Stock Car. 2 deles são na Crown Racing, aí tem um carro que é o do Gaetano na Vogel, e tem um carro que é o do Ricardo Zonta na RCM. E tem também o carro do Eric Golden no Virtual. Justamente. E aí, a intenção é agora interagir mais com esses pilotos, né, fazer parte um pouco mais do mundo deles mesmo, ver como é que essa questão de tratativas, de estratégias, de reuniões e tudo, né. Então, acho que daqui para frente tem um processo aí bem legal aí de novidades e coisas que deve trazer aí um ganho bom para a galera do automobilismo virtual também, até porque eles também agora estão querendo participar mais, né? Então, igual o próprio Átila comentou lá, que está adquirindo o equipamento, então a gente está vendo a galera cada vez mais vindo para o nosso mundo também. E os interesses casados, daí continua a mesma coisa mesmo? Porque qual é a diferença do patrocínio da Shell pro apoio da Crown? Tem diferença ou ficou uma coisa muito parecida e que vai se seguir junto? A diferença principal é que, assim, estava previsto... Aqui é ao vivo, pessoal. Aqui não tem gravação, não tem edição. Minha mãe me ligando. Depois eu retorno. A diferença é que esse da Crown, ele estava ali embutido com a questão de apoio financeiro em participação em eventos. Então, eu vou ter que participar de 5 eventos que vai funcionar da mesma forma, né? Nós vamos tentar escolher em conjunto e terá apoio dos engenheiros e tal. O Duda, cara muito solícito, e já entrou em contato para falar, se você tem telemetria aí do carro que você está guiando, manda pra gente ver como é que funciona isso, do que a gente pode te auxiliar. Então vou ter também os eventos que vou participar lá no box da equipe. Então tem toda uma questão envolvida ali de atuar como um piloto mesmo. E eu particularmente espero, isso claramente não tá previsto de nenhuma forma, mas estando ali no mundo do real ali, quem sabe não brota uma chancezinha de dar uma guiada no carro do real, né? Então seria uma oportunidade. O Duda falou, né? O Átila tem 3 carros de 2 lugares lá. Pois aí, mesmo que seja de passageiro ali, já seria sensacional. Nunca tive a oportunidade, então o que vier vai ser de bom agrado demais. E quando o Eric não tá trabalhando, com o que você trabalha? Deixa eu dar uma pincelada rápida. O que você trabalha na Serpro? Qual é essa função lá? O que você faz? Eu sou analista de negócio, então eu atuo numa superintendência que a gente cuida, que a minha área cuida de cerca de 20 contratos. Então nós temos, o Serpro é um fornecedor de serviços, né? Ele fornece serviços de tecnologia da informação em geral. Então, serviços de internet, consultas a bancos de dados, várias coisas nesse sentido. E a gente atua ali na parte gerencial mesmo com o cliente. Então, é como se eu tivesse 16 clientes. Entendeu? Atendemos alguns ministérios, alguns clientes privados, vamos dizer assim, numa atuação mais assim gerencial mesmo, né? Cuidando de questões de faturamento, de controle do serviço e atendimento em geral. O serviço caiu, o cara me liga, meu serviço caiu. Aí cabe a mim lá dentro da empresa buscar o atendimento pro cara. Mais ou menos nesse sentido, assim. E quando você não está tendo que atender ligação que caiu o servidor, não está tendo que negociar contrato, não está treinando pela Shell, não está representando a Crown, não está namorando, o que você gosta de fazer para dar aquela espairecida, para relaxar? Eu gosto bastante de dar uma corrida mesmo, né? Dar aquelas corridas, exercício físico e assistir filme, seriado. Eu gosto muito de filme, gosto muito de cinema, séries, já quase zerei um monte aí da Netflix, da Amazon Prime. Basicamente fica dividido entre essas atividades. E uma última, agora sim, chegando realmente ao final, porque daqui a pouco a mãe te liga de novo aí, a mãe orgulhosa é complicado. Mas
Quantos títulos do automobilismo virtual? A gente acabou não falando disso. A gente falou sobre a sua carreira, mas não falamos dos títulos da sua carreira, do que você já conquistou. São tantos que dá pra elencar? Posso tentar aqui, deixa eu ver aqui, vai ficar um pouquinho estranho aqui, mas eu vou tentar. Deixa eu ver aqui se... Tem uma porçãozinha ali, hein? A estantezinha dos troféus aqui, ó. F1BC, IRB... Tem uma pá de... E esse aqui na ponta aqui são os que eu tenho do kart ali na ponta, né? Os 4 ali. Que são que é uma experiência que eu tenho do Real, dessa liga do... Aproveita já que você tá com a mão aí, mostra o equipamento pra gente, qual é o volante que você tem, o pessoal sempre gosta de saber. Já que tá com a mão na massa. Liga do kart que... Pera aí, deixa eu passar um pouquinho aqui por trás pra facilitar. Aqui é assim mesmo, vamos tudo ao vivo, não tem frescura. Olha o Fanateczão, bruto. Tem o Fanatec, uma base V2,5 e ali embaixo ali o Fanatec V3. Não sei se tá dando pra ver. E começou com o bom e velho G27 também? Isso, com o bom e velho G27. E aí depois foi... E aí lá em 2017... Não. Lá em 2017, 2018, mais ou menos, eu comprei o pedal. E depois eu atualizei para uma base Fanatec CSL Elite. E agora, no iniciozinho do ano, surgiu uma oportunidade de pegar a Fanatec 2,5 e acabei mudando para ela. Agora firmou, tá bacana, tá legal. Acontece, eu fiquei... Não tava combinado isso, né, Eric? Aí complica o meio de campo. Mas, no improviso é que fica bom. Mas aí, dos títulos é isso, tem bastante título aqui, né? Tem as experiências lá no kart, algumas vitórias, troféu para dar e vender, bastante medalha também, de segundo e terceiro lugar. Não trabalho para limpar já, né? Dá um trabalho bom. Enumerar aqui fica difícil, viu? Porque foram bastante títulos aí colecionados ao longo desses 4 para 5 anos. É o que eu falo, a gente tá cada vez colocando o sarrafo da Eleven TV, do Stop and Go aqui mais lá em cima. Eu não sei, daqui a pouco vai ficar difícil achar mais entrevistado. Falando nisso, uma sugestão de entrevistado. Quem que já passou por aqui, geral aí, pra eu não repetir um nome aí? Você falou Bruno, o Jeff... Bruno Carmo, Neto Nascimento, Jeff Giazzi, o Wizard, Vitor Del Porto, Bruno Pérez, Felipe Salvino, aí você... Tá faltando alguém, tô esquecendo de alguém. Esquecendo de algum nome, foi um nome, entrevista? Lá na PSR tem bastante gente boa lá também. O Renan Zeredo, acho que seria uma boa, porque ele tem a experiência do Real, né? Ele teve a oportunidade de guiar lá o Porsche do evento que teve ano passado. Ele contando sobre a experiência é algo bem legal. O próprio Adaildo pela experiência com essa questão de gerenciar uma equipe. Eu acho que são bons nomes que vale a pena. Ainda bem que você não me citou o nome do Busato, porque esse aí é desafeto, não gosto, não é amigo de longa data, só sabe bater carro em corrida de 24 horas, mas agora ele melhorou, né? Agora ele tá... agora ele tá treinando, a gente tá lá pra seletiva da Porsche lá, ele tá apanhando lá no carro lá, fica puto, xinga, eu consigo guiar esse carro, mas nós estamos levando ele. Não sendo corrida de 24 horas, tá bom, que daí ele não debulha o carro. Mas de qualquer forma, quero te agradecer, foi muito bacana o papo, muito legal. Para quem quer saber, o Daniel Magés também já estão aqui conversando com ele para ser o próximo entrevistado, que já estava antes da... Todos os caras que eu queria entrevistar resolveram ganhar a seletiva. Aí complica. Mas isso aí também, só te incomodar, né? Interromper na verdade, porque aí vai passar a ter também agora uma parceria com o Magés, porque são 2 pilotos, né, da questão da seletiva da Crown, né? Então em breve também a gente deve ver como vai funcionar essa questão, se ele vai começar a fazer algumas corridas no iRacing, se eu vou também para algumas lá do automobilista, preferencialmente no 2, eu acho que é o que vai começar, né, a correr, então deve ser também aí uma parceria bem legal. Quer aproveitar para agradecer mais alguém? Acho que agradecer sempre a galera lá do Clube do Volante, né, tem muita gente boa lá, o Léo Miranda, o próprio Rodrigo, Marlon, Furriel, galera show de bola, o Anthony, que tem corrido bastante com a gente. E agora a galera lá da PSR, né? A galera me acolheu lá
de braços abertos, tem sido uma experiência muito boa, caras de pilotos de muito alto nível, então tá sendo bem legal. E adicionando já, agradecer ao próprio Vicente Sfer, que é o meu chefe lá na Shell agora, o Luiz Ferrari, que tem cuidado da parte das matérias, né, feito as publicações, cara, muito gente boa também, tá sendo muito bom trabalhar com ele. E agora tô com Duda Pamplona aí também, só nome de peso, então futuro muito bom aí pela frente. Já tá todo paramentado, né? Porque fartou o bonezinho, porque tá precisando, hein? O negócio tá... Já tá começando a fartar a formação aí o bonezinho por cima do fone, aí, nossa senhora, fica... Não, ontem tá bonitinho, hein? É a foto que vocês até estão vendo aí aqui, né? Tá aparecendo ao redor aqui da nossa imagem, tá aparecendo a imagem dele no Stop and Go, a gente colocou a imagem de fundo e tá ele de bonezinho ali, tá bonito. Pelo menos. Tá melhor de boné. Que esconde ali um pouco a falta de cabelo. Infelizmente a idade vem, meu pai é careca já desde os 35 anos, então o meu ainda tá brigando um pouquinho. Os heróis da ainda. resistência. Justamente. Maravilha, muito obrigado, Eric. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez reforçando para você se inscrever no canal. Nós estamos muito próximos de chegar aos 1.500 inscritos. E quando eu falo muito próximo, é muito próximo mesmo. Faltam ali cerca de 40 novos inscritos para a gente chegar lá e completar nossa meta ainda nesse mês de junho. Quero sempre agradecer a todos pela disponibilidade, ao Eric, todo mundo que já passou por aqui, todo mundo sempre batendo um papo muito bacana, muito legal, sempre todos disponíveis. Peço desculpa porque a gente ficou 2 semanas sem o Stop and Go. Vocês devem ter sentido falta, obviamente. Ou não sei também, vai que a galera mas nem sente falta, né, Eric? Pelo jeito... Nada, pô, o pessoal gosta dessas entrevistas, sempre bate papo muito, muito legal, igual esse nosso, então tenho certeza que é um entretenimento bom pra galera. Não teve entrevista nas últimas 2 semanas por uma questão de tempo, porque, vocês sabem, Eleve TV, transmissão todos os dias e tava sem tempo pra encaixar algum entrevistado. Os entrevistados não podiam, não dava certo, então temos a entrevista com o Eric, tentar trazer em breve também com o Daniel Majeste e com outros tantos que vocês vão sugerindo aqui embaixo. Então, obrigado mais uma vez a todos, Eric, e a você que está nos acompanhando. Um grande beijo, um grande abraço e tchau.